Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Senhor, como o seu amor nos constrange todos os dias, quando conseguimos abrir nossos olhos e enxergar plenamente o seu cuidado por nós, porque o Senhor verdadeiramente cuida de cada detalhe da nossa vida. E já te agradeço, Senhor, porque nessa manhã tanta coisa na nossa vida o Senhor já cuidou. Obrigada, meu Deus, pedimos ao Espírito Santo que nos traga discernimento, clareza, nos traga os dons necessários para essa leitura de hoje, toque, abra os nossos corações para que ele seja tocado pela palavra de Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uau, que palavra hoje! Sugiro vocês que leiam. Vamos criar o hábito da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Se não dá tempo de fazer um estudo maior da leitura do Salmo e do Evangelho, comece pelo Evangelho, depois vá se deliciando nas primeiras leituras. Como Deus é cuidadoso, como a igreja é inspirada para ligar tantas leituras que se complementam, que se confirmam, para nos confirmar mesmo que Deus, ele está em tudo, em todo o tempo, o início e o fim. E as leituras que a igreja nos traz hoje, elas continuam lá em Gênesis, capítulo 19, do 15 ao 29, o Salmo é o 25, entre parênteses 26, e o Evangelho continua lá em Mateus 8, do 23 ao 27. E o Espírito Santo hoje toca no nosso coração. Eu falo no nosso porque eu peço a Deus que não seja só no meu. Converta-se todos os dias. O que as leituras de hoje têm para nos dizer esta inspiração? Converta-se todos os dias. Veja, na primeira leitura, que está lá em Gênesis, né? A Escritura vai nos dizer que ali está no contexto, né, em que o pecado de Sodoma está sendo ali relatado um pouco antes, né? E então Deus vai revelar seu desejo de salvar a família de Ló. O Ló que era um homem temente a Deus, que era um homem que cria, que louvava a Deus. Então, vamos prestar atenção porque esses textos vão nos falar de uma verdadeira conversão. O conteúdo do texto, vai lá e lê em Gênesis, mas ele vai nos dizer assim, antes um pouco da leitura, os anjos de Deus falaram com Ló, fala para tua família, para se salvarem, porque Sodoma e Gomorra estão perdidas, e o Senhor vai exterminar, digamos assim, o Senhor vai trazer ali uma purificação do pecado. E eles chamam Ló e a sua família para poder se salvarem. Ló fala com o genro, com seus parentes, e eles acham que Ló está brincando. Olha quantas vezes alguém quer te trazer uma palavra de Deus, me trazer uma palavra de Deus, e a gente não leva a sério. Aquele chamado que a pessoa teve de evangelizar, de buscar um convertei-nos, né? E nós muitas vezes não queremos ouvir, né? Quantas pessoas estão evangelizando e nós não queremos ouvir, né? Que esse vídeo possa alcançar aqueles que mais precisarem ouvir essa palavra de conversão, porque eu preciso ouvir essa palavra todos os dias. Todos os dias eu preciso me lembrar que a conversão ela é diária. Ela não é um ato grandioso que acaba ali naquele momento, não. Ela é diariamente cuidarmos de lembrar que Deus é o centro da nossa vida. E aí, então, nessa história da família de Ló ainda, quando os anjos vão até ele e falam para ele sair, então, de onde ele estava e ir para a montanha, os anjos convidam Ló e sua família a sair de onde estavam, de Sodoma, e ir
para a montanha. E aí Ló, ele resiste a esse momento, e ele então vai nos dizer que Ló questiona, mas não vai dar tempo de eu me salvar. Gente, se Deus está falando, por que que nós estamos resistindo? Se Deus está falando, vá para a montanha, saia da mornidão da planície, vá para a montanha, saia do conforto, vamos dizer assim, entre aspas, da satisfação do pecado e vá para a montanha. A montanha é um caminho árido, né? Não é fácil subir uma montanha, é um caminho árido, mas é o caminho que nos coloca junto de Deus. A expressão montanha, especialmente no Antigo Testamento, ela fala desse encontro com Deus, porque eu fico imaginando Abraão subir na montanha, né? Como devia ser penoso, mas era para encontrar com Deus, ele ia. E aqui Ló está dizendo, mas não vai dar tempo, mas o anjo estava falando, os anjos estavam falando, é isso que Deus quer que você faça, vá. E ele então fala, não, mas me deixa ficar numa cidadezinha por aqui. Deus ainda concede esse pedido a Ló. Deus muitas vezes, na nossa teimosia, fala, então tá, meu filho, mas não é porque ele nos quer neste lugar, é porque ele nos dá a liberdade de escolher. E a gente escolhe o pouco, a gente escolhe o raso, a gente escolhe o morno, mais ou menos com Deus. Por isso esses textos falam de conversão, né? E na confiança, que mesmo que esteja parecendo difícil, esse caminho é o que Deus quer que a gente trilhe. Não, a gente não pode desistir, porque está com dificuldade. Se estamos com dificuldade, é porque saímos do morno, da planície, saímos de cima do muro. Sair de cima do muro é dizer ao inimigo, eu não flerto mais com você, eu não olho para trás. A esposa de Ló olhou para trás. Ela flertou com o pecado. Ela olhou de modo saudoso para o pecado. Ela flertou com o pecado. Quando temos uma verdadeira conversão, não esquecemos da vida que já tivemos, mas não olhamos mais para ela como um lugar que eu quero estar. Não. Eu olho para o meu passado e dou glória a Deus pela conversão que Ele me trouxe. Porque eu não quero mais estar onde eu já estive. E peço a Deus que todos aqueles que já estiveram ali comigo, em cada um com sua vida, que Deus salve cada um. Porque é muito bom alcançarmos uma conversão junto. Aqui na passagem, ela está nos dizendo, é junto. Vamos livrar-nos do pecado juntos, para que a salvação seja para todos. É isso que Deus quer. Lá fala, Deus quer salvar. E o anjo pega Ló e sua família pela mão para ir. E eles ainda querem ficar no meio do caminho. Eles foram salvos, sim. Mas a plenitude da graça que estava lá no alto da montanha, eles não alcançaram. Deus nos convida a converter-nos todos os dias para sairmos de onde o inimigo já nos ganhou, né? Quando estamos na mornidão, quando estamos naquele, me deixa aqui no confortável, Senhor, me deixa aqui nessa cidade aqui, não queremos subir a montanha para te encontrar plenamente. Era isso. Então, essa leitura é muito preciosa, porque ela nos diz de onde nós estamos, de onde Deus nos tira e aonde Deus quer que nós estejamos. Se ficarmos no meio do caminho, não confiamos plenamente na promessa de Deus. Confiar plenamente em Deus é dizer, eu vou fazer o que é necessário. Jesus nos mostra o que foi plenamente necessário, todo o Calvário, toda a cruz, toda a dor, para que cheguemos a Ele. Se está doendo, meu irmão, minha irmã, Jesus está com você. Nossa Senhora está ali aos pés de Jesus, cuidando de tudo. E nós
Então precisamos dedicar nosso dia a Ele, para convertermos todo dia a Ele. O Salmo vai nos dizer da justificação do inocente, em que Davi vai dizer: meu pé está firme no caminho reto e bendirei o seu nome todos os dias. Oh, glória, que visão maravilhosa! Quando pudermos dizer a Deus: meus pés estão firmes no caminho reto, Senhor, não me deixe balançar, porque o Evangelho, ele vai nos dizer da tempestade que é acalmada. Jesus estava ali, então, ele subiu numa barca. A barca aqui, ela representa a igreja. Jesus nos convida a subir na igreja, a subir na barca que hoje é a igreja, que caminhamos juntos e que teremos tempestade. Jesus dormia e eles passavam por tempestades. Aqui a Bíblia sempre simboliza, né, para a gente ter uma visão mais clara da realidade que às vezes é tão difícil de encarar. Mas se estamos na igreja e descansamos na paz de Jesus, por que nós vamos abalar com a tempestade? E quantas vezes dentro da própria igreja vivemos tempestade? E muitas vezes abandonamos o barco. Saímos da graça porque não queremos tribulação. São José Maria Escrivá, ele dizia, e eu gosto de repetir sempre: com alegria, nem um dia sem cruz. Ou seja, nem um dia sem Jesus é caminharmos com Ele na cruz. Não é abandonarmos Ele e deixarmos Ele ir no caminho do Calvário sozinho. É caminharmos com Ele, é caminharmos com as dificuldades da igreja, porque estaremos ali na salvação. E não é que hoje estou nesse caminho, mas Deus está nos dando o discernimento para escolher o bom caminho. E olha só, eles ali com medo e Jesus em paz. A paz que excede todo o entendimento é isso, é aquilo quando o meu coração está agitado nessa tempestade. Jesus nos fala, porque o medo, estamos com pouca fé. Se cremos que Jesus está no barco, por que ainda nos agitamos com a tempestade? Eles estavam agitados, acordaram Jesus. Jesus, me salva, me salva. Quantas passagens da Bíblia nos falam disso? Entre os discípulos, Jesus fez poucos milagres ali, mas ele fez muitos milagres para que eles experimentassem o poder de permanecer na fé. A fé é isso que Jesus queria que eles, que depois viraram seus apóstolos, experimentassem, mesmo que eu não esteja vivendo um milagre. Eu creio que Jesus transforma vidas, e essa é a conversão necessária e tão difícil que devemos viver todos os dias, quando parece que tudo está em silêncio. Enquanto isso, vamos nos preparar, vamos nos capacitar, vamos pedir a Deus que aumente nossa fé. Glória a Deus, que palavra bonita. Senhor, não nos deixe perdidos, com os olhos para a tempestade. Nos ajude, Senhor, a olhar para a sua paz, pela paz do seu sono no barco, porque mesmo dormindo o Senhor cuida de tudo. Convertei-nos todos os dias, Senhor, que nós não tiremos os olhos de Ti, porque muitas vezes nós perdemos a graça, porque não estamos dispostos a fazer o que precisa. Revele-nos, Senhor, neste dia, o que precisamos para permanecer na Tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Converta-se todos os dias. Esse é o caminho. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Ajudai-nos nesse caminho de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.